Olá, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos refletir em torno das principais complicações gestacionais e obstétricas que podem surgir por conta de uma gravidez na adolescência. No nosso país, a gravidez precoce é consequência das uniões prematuras, um dos problemas mais graves de desenvolvimento humano no nosso país. Moçambique está na lista das 10 nações a nível mundial com as taxas mais elevadas de prevalência de uniões prematuras, afetando uma em cada 2 raparigas, onde quase metade das mulheres tiveram uma criança nascida viva ou ficaram grávidas pela primeira vez antes dos 8 anos de idade. Há consequências para a saúde da mulher e da criança quando uma mulher engravida na adolescência. As taxas de mortalidade neonatal e infantil antes dos 5 anos de idade são mais altas em mulheres que engravidam antes dos 20 anos de idade. Portanto, fique atento ao nosso programa, pois hoje vamos falar sobre este assunto. Quando uma rapariga fica grávida na adolescência, o seu presente e futuro mudam radicalmente. A sua saúde fica em risco. Agrava-se a vulnerabilidade à pobreza, exclusão e dependência. Aumenta a probabilidade de abandono escolar e as oportunidades de emprego diminuem. Esta é a realidade a que quase metade das raparigas adolescentes em Moçambique estão expostas. Jude Paulo teve uma gravidez de alto risco como consequência da imaturidade do seu corpo. Ela conta que viveu momentos de tensão quando entrou em trabalho de parto e teve que ser submetida a uma cesariana, pois não tinha condições físicas para ter um parto natural e nem sequer tinha condições de receber um hóspede no seu útero. Sinaka kindu ajude Paulo. Kinkale pairo campo. Cairu pala kinene tsasejano 2019. Kokolo moka uyo koruhio ko hospitali. Kakumi wenno 3 horas. Ruhio ko hospitali. Kokala ka mpaka 11 horas. 11 horas vavale sole mpaka ipapelo. Mara ile mpalia ipapelo. Omwiru awira kamurero eva maharino tsasejano. Umpisa murohiwa ka wampula transferencia okumhiwa ka korohiwa ka wampula nopia wampula iwe 11 horas vavale mpaka ashkinsi wokita pela kamirimano nirwa niwe heria totori baro operação nimika hova kwa mwira baba nkinro kwa ni mwana kola nkisuwenle kokala ka vavale mpaka 20 kokumhiwa ka bativale korohiwa kosulu usulu ka haponya shaparaka 4 na 5 karimiva araru achikini aili alupale heva narno tsasejano aili arno 22 no kala kababale ko operarwa ka kokumihirwa ka basala no kumihirwa basala no bahiwa ka ikwartu nakala ni malema hikumararu ya neraru na bahiwa alta no bahiwa alta kokuma ka kohoro kwa nino no kala wani no kokala kopenua no penua kinakuma kinarowani ntova kinaleliherana mawani ni nampo turupa la hipisha letso itwanu asinau oyara wahun makata pihoni. Bom, olá mais uma vez. Hoje vamos refletir em torno das complicações gestacionais e obstétricas que podem surgir por conta de uma gravidez na adolescência. A nossa convidada é a doutora Andréa das Neves. É médica, ginecologista, obstetra e vai aumentar os nossos conhecimentos hoje sobre esta matéria. Olá, doutora, e seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder trazer alguma informação sobre este assunto que é tão pertinente. Muito bem. Sabemos que a adolescência é uma fase em que ocorrem muitas mudanças a nível físico e psicológico na saúde da mulher. E a gravidez nesta fase pode trazer riscos e consequências para a saúde da rapariga. Quais são as principais complicações que podem surgir a nível obstétrico para a saúde desta rapariga? Então, uma gravidez na adolescência é sempre considerada uma gravidez de risco.
Aqui os riscos eu dividiria quase em 3 partes. Nós temos um risco físico mesmo para a mãe e depois temos questões de risco emocional e até socioeconómico. Em relação a risco físico, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que nós temos uma população predominantemente adolescente. Então, o impacto das gravidezes na adolescência ganha muito mais importância. Nós temos quase 30% das nossas adolescentes a engravidarem e, portanto, isto é muito importante, é um assunto importante. Quais são as complicações que nós podemos ter então nestas adolescentes? A maioria das complicações físicas estão relacionadas à imaturidade de crescimento dessas mulheres. São mulheres que ainda não têm o corpo todo bem desenvolvido, mesmo em questões ósseas, a bacia não é tão desenvolvida, a musculatura não é tão desenvolvida. Então elas têm mais complicações, principalmente no momento do parto, mais trauma, lacerações a nível do canal de parto, pela própria falta de elasticidade do canal de parto, tem mais chance de fazer fístulas obstétricas, que é aquela ligação entre a vagina e o reto, ou a vagina e a bexiga, porque a bacia é mais comprimida, o bebê tem mais dificuldade de sair, elas fazem o que a gente chama de incompatibilidade cefalopélvica, ou seja, o bebê não consegue passar naquela bacia, fica muito tempo ali preso e isso pode criar este enfraquecimento da musculatura e cria a fístula. E também tem mais chances de sangramentos, de uma forma geral, porque são pacientes que ficam mais tempo em trabalho de parto, fazem uma força de forma mais irregular, são mais inexperientes e depois sangram mais. E se sangram mais, morrem mais, que esta é a principal causa de morte materna no nosso país, é o sangramento. Então, no fim das contas, elas têm maior risco até de morte quando engravidam na adolescência. Então, doutora, e para o recém-nascido, quais são os riscos para a saúde deste bebê quando nasce de uma mãe que é adolescente? Então, nunca podemos esquecer que uma gravidez é um binómio, mãe e recém-nascido. Então, os bebés também são prejudicados por uma gravidez na adolescência. As adolescentes que engravidam têm mais chance de ter bebés com baixo peso ao nascimento, até porque pela própria nutrição delas mais deficitária enquanto elas estão grávidas, há um maior risco de terem bebés prematuros e há um maior risco da mãe ter infecções sexualmente transmissíveis porque foi uma mãe que teve relações desprotegidas e essas infecções sexualmente transmissíveis são causa de prematuridade, são causa de partos prematuros e são causa também até de transmissão de infecções para os bebés. Então acho que essas são as principais consequências nos bebés e mais uma vez a prematuridade é uma das principais causas de morte, então em ponto final também aumenta a mortalidade dos recém-nascidos. As complicações que a doutora fez menção ainda no início da nossa conversa para a saúde da mulher adolescente, rapariga, podemos muito bem dizer, porque uma menina adolescente ainda não é mulher. Estas complicações podem gerar prejuízos à saúde da mulher a longo prazo? Com certeza. Um dos maiores prejuízos a longo prazo é o que eu falava, a fístula. A fístula pode não aparecer imediatamente depois do parto, mas quando ela aparece é um problema que ainda é muito estigmatizado no país, isto é uma perda de urina involuntária. As pacientes demoram muito tempo para procurar atendimento porque têm vergonha e quando encontram atendimento, até o tratamento da fístula é um tratamento prolongado, que às vezes pode requerer várias intervenções. Então, essa é a principal complicação. E depois, é claro que são pacientes que puseram a sua vida em suspenso para engravidar. São adolescentes, pararam uma fase de vida, uma fase de desenvolvimento importante e então carregam este problema com certeza para o resto da vida. E na maioria dos casos, as famílias moçambicanas, quando a mulher engravida, quando a rapariga engravida, são os que menos dão a atenção a esta menina e ela passa por muitos problemas, não só físicos, como a doutora fez menção, mas também emocional. Qual é o papel da família no combate ou na prevenção da gravidez na adolescência? Com certeza a família tem um papel essencial aqui, porque estas são meninas adolescentes, a maioria delas vive em casa dos pais. Só que, infelizmente, nós ainda temos um estigma, até por parte da família. As meninas engravidam e como não há comunicação dentro de casa, há muito medo. Estas meninas não falam com a família e muitas vezes procuram até atendimentos clandestinos para fazer abortos que as colocam em risco de vida também, porque os abortos sangram, são feitos de forma ilícita e acarretam riscos de vida.
Além disso, acontece muito, e a gente chega a ver na maternidade, que estas meninas são entregues à família do marido, à família do pai da criança, ou seja, a família tira a sua responsabilidade, esta menina já engravidou e então separa, quer dizer, isola mais ou menos esta adolescente numa fase em que ela na verdade precisa de apoio. E este isolamento faz com que as meninas abandonem a escola, que na verdade não seria necessário se a família apoiasse. O apoio da família iria permitir que, apesar de ela ter corrido aquele risco da gravidez na adolescência, ela pudesse depois retomar a vida para aquela faixa etária em que ela está. E não ficasse completamente alienada, porque quando elas vão para a casa do marido, da sogra, da família do esposo, elas passam a ter que obedecer a algumas regras culturais e sociais que são daquela casa e não da casa onde ela cresceu. Além de que ficam mais dependentes, quer dizer, é uma pessoa mais dependente daquela família a qual ela foi colocada. E em muitas comunidades, doutora, há dificuldades de acesso ao serviço de saúde pré-natal. E esta situação agrava-se pelo fato da menina adolescente engravidar ainda nesta fase em que o corpo da menina está a desenvolver-se. Quais são as implicações desta situação da falta de acesso de saúde nestes casos em que já temos um problema de base que é a gravidez na adolescência? Então, esta questão do acesso complica muito mais uma coisa que já é complicada, que é a gravidez na adolescência. Toda a gravidez na adolescência, como eu dizia no início, é uma gravidez de risco e, portanto, precisa de ser atendida num centro que não seja de atenção primária, porque estas são pacientes, como eu dizia, a bacia é mais curta, a chance de precisar de um atendimento mais especializado, de um parto assistido ou até às vezes de uma operação é maior. Então, esta distância faz com que elas fiquem mais tempo em trabalho de parto e sofram daquelas consequências que eu falava. Se a bacia não é compatível com o bebê e o bebê não vai sair, ela vai ficar em trabalho de parto muito tempo. Então, o que vai acontecer é quando finalmente conseguir chegar ao hospital, muitas vezes o bebê já morreu na própria barriga porque ficou a asfixiar porque ela não conseguia tirar aquele bebê. Além disso, o bebê ficou na bacia, ficou no canal vaginal, criou aquela compressão e ela vai ter a fístula, porque ela fica horas, às vezes dias, para conseguir o acesso. Perdeu o bebê, terá consequências e, se não tiver um sangramento tão importante, que também ela possa perder a vida ou até ter uma ruptura uterina, perder aquele útero. Imagina uma menina de 15 anos que perde o útero, nunca mais terá filhos porque teve uma gravidez aos 15 anos e teve toda essa dificuldade de acesso ao centro de saúde, às vezes dias. É realmente uma situação bastante complicada. E há um pensamento que muitas pessoas têm, incluindo as próprias mulheres, que quando a menina tem a menarca, que é a primeira menstruação, esta menina já está pronta para engravidar. E em muitas comunidades, os casamentos ou as uniões prematuras já acontecem porque a menina com 9, 10, 11 anos já está a menstruar. Quais são as implicações? O que é que nós podemos pensar da menarca? Porque a menarca não é um acesso ao casamento prematuro como as pessoas acham ou pensam que deve ser. Claro, a menarca ela sinaliza sim um início de fertilidade para a mulher, mas de forma alguma ela nos indica que a mulher é adulta. A fertilidade está relacionada com a questão hormonal no corpo da mulher, mas uma mulher adulta não depende só da sua maturidade hormonal, até porque mesmo após a menarca, os primeiros anos de menstruação de uma mulher são anos irregulares, o que demonstra que até aquele ciclo, aquele eixo hormonal que ela tem, até esse está imaturo. Elas têm menstruações irregulares, nunca sabem muito bem quando é que começou, quando é que vem, às vezes até tem meses que falham. Então, não é de forma alguma um sinal de maturidade. E não é uma maturidade corporal ainda, não é uma maturidade emocional, são pacientes que às vezes não sabem ainda lidar com todas as responsabilidades que uma gravidez vai trazer, não é uma independência financeira ainda, portanto, há muita coisa que faz com que aquela menina ainda seja uma adolescente, apesar de menstruar. A menstruação, a menarca, trouxe apenas o início da fertilidade na vida dela e uma fertilidade ainda muito imatura, também em questões hormonais. Como é que a gente muda isto? É muito difícil mudar questões culturais. Já há muita coisa a ser feita
Já há leis em relação aos casamentos prematuros, já há penalizações sobre o assunto, mas o que nós temos que mudar é a cabeça das pessoas, porque não interessa o quanto a gente crie de legislação sobre o assunto, se as pessoas continuarem a acreditar que estão certas no que estão a fazer, não vão mudar. E a gente consegue essa mudança explicando, educando e trazendo este tipo de informações de que nós não estamos a dizer que a menina não pode engravidar porque nós não queremos que as adolescentes engravidem, não é isso. Nós não queremos que elas engravidem porque é um risco para a vida delas, para a saúde delas. Então é isto que tem que passar e é isto que vai um dia talvez fazer uma mudança no pensamento e nas questões culturais. Nós estamos a falar da vida daquela menina, não porque eu não gosto que as adolescentes engravidem, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que nós vemos dia a dia consequências físicas, emocionais, psicológicas em meninas adolescentes que engravidam. E sendo a doutora ginecologista obstetra, tenho a certeza que no dia a dia a doutora tem que lidar com estas situações e quando se perde uma rapariga ou quando se perde o bebê, por exemplo, no trabalho de parto, é complicado, principalmente para os médicos. Com certeza, qualquer vida perdida é triste, mas perder a vida de uma adolescente é muito mais triste, porque a gente sabe o potencial que ela ainda tinha pela frente. E às vezes não é só perder a vida, como eu dizia, elas perdem o útero, nós estamos a tirar uma capacidade inata nossa, logo numa vida tão nova ainda. Não deveria acontecer, não é uma coisa que deveria acontecer, mas infelizmente ainda acontece. Mais ou menos uma em cada 4 a 5 mortes de adolescentes mulheres são por uma causa materna, seja um aborto, seja um parto mais complicado. Portanto, ainda é muito, quer dizer, em 5 meninas, uma delas vai morrer e a causa vai ser relacionada a uma gravidez. Complicado. Doutora, são instantes finais desta conversa em que pude aprender muito sobre este assunto. Estamos no mês da mulher moçambicana, o mês de março passou e também celebramos o Dia Internacional da Mulher. Queria que, em jeito de últimas considerações, deixasse uma mensagem para todas as mulheres que acompanham o Saúde e Vida neste momento, principalmente fazendo referência a estes cuidados de saúde que toda mulher deve ter. Eu acho que o que eu gostaria de deixar para as mulheres, para as famílias e para a sociedade em geral é que as mulheres são seres fortes e vê-se cada vez mais no mundo esta independência a criar-se. E quando a gente fala de gravidez na adolescência, parece que estamos a andar para trás, porque querendo ou não a gravidez para a adolescência, além de pôr em risco a vida de uma mulher, ela põe em risco esta independência pela qual a gente tem lutado tanto para conseguir. Mas a mulher não consegue esta independência sozinha, é preciso que as outras pessoas apoiem, é preciso que a sociedade em geral perceba que para nós alcançarmos determinadas coisas, nós temos que ter apoio e compreensão. Tem que haver compreensão, tem que haver abertura nas conversas, nas famílias, as meninas têm que ter a abertura de dizer, olha, engravidei, sim, engravidei cedo, podem me ajudar, o que é que eu vou fazer? Tem que ter esta abertura por parte das famílias para que elas não tentem coisas clandestinas que as colocam em maior risco e elas procurem serviços a tempo, procurem aconselhamento técnico, médico a tempo e que as famílias estejam lá para apoiar, seja qual for a decisão das mulheres. As mulheres têm o poder de decidir por elas mesmas, mas quando não há o apoio da família, principalmente em mulheres adolescentes, há muito mais medo de falar e este poder de decisão desaparece. A mulher perde todo aquele poder de decisão por medo do que a sociedade, do que a família vai pensar e vai falar. Então vamos apoiar-nos uns aos outros e vamos apoiar as adolescentes porque é ali que nós começamos a criar uma identidade para sermos estas mulheres fortes e independentes que queremos ser. Doutora Andrea, muito obrigada, foi um enorme prazer conversar consigo e nós esperamos contar com a presença da doutora nas próximas oportunidades. Muito obrigada, foi um prazer também para mim. Obrigada. Bom, vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já com mais informações para si. Não saia daí. Quando a mulher já é um bocadinho mais adulta, ela já tem que saber quais são as componentes da sua vulva, que é a única componente que deve ser higienizada pela mulher em casa.
A componente da vagina, que é mais interna, esta é exclusiva para avaliação e, se houver necessidade de limpar esta área, que seja um profissional a fazer. Nós podemos olhar e ver pelo manequim que a componente da vulva é esta, que é a área dos genitais que é visível a olho nu. Quando a mulher afasta as pernas, quando a menininha afasta as pernas, nós podemos observar a vulva. A vulva inclui os pelinhos que podem aparecer na zona do monte púbico, mas também temos os grandes lábios, que são eles que ficam cobertos de pelo, e também temos os pequenos lábios. Dependendo da pessoa, os pequenos lábios podem ser maiores que os grandes lábios, mas isto é característica particular de cada mulher. Quando nós afastamos os pequenos lábios, aí sim podemos notar a entrada da vagina, que é cor-de-rosa, em princípio, para todas as mulheres. As alterações da cor nesse sítio vão implicar alguma doença ou infecção. Portanto, os cuidados de higiene são exclusivos para a vulva. A mulher vai se lavar com a água, de preferência. Se esta mulher for mais novinha, o sabonete a usar tem que ser um sabonete neutro. Se esta mulher for um pouco mais crescida, da puberdade, durante a vida sexual ativa, tem que ser um sabonete líquido de preferência, mas que tenha um pH próprio para esta região íntima. A frequência da lavagem dos genitais é dependente geralmente de algumas necessidades. Quando a mulher é nova, desde bebezinho, cada vez que este bebê faz cocô, faz xixi e haver necessidade de trocar a fraldinha, é a demanda com a qual se vai fazer a higienização da região íntima. Nas mulheres mais adultas, puberdade e até a menopausa, a mulher tem que limpar pelo menos 2 vezes ao dia. Falo de lavagem. O ideal seria lavar-se ao amanhecer e no entardecer. Existem, entretanto, algumas pessoas que, por questões religiosas, toda vez que usam o banheiro, vão para fazer xixi ou vão para fazer o cocô, depois eles têm que lavar toda a região da vulva. Estas pessoas também vão seguir este padrão das suas necessidades fisiológicas, sendo um máximo ideal de 2 vezes, sem contar com a obrigação fisiológica de outras necessidades. Vale a pena sempre ter um cuidado acrescido quando se trata de relação sexual, porque nós temos um contato com uma outra pessoa ou com outras pessoas. Portanto, antes é preciso estar higienizado de forma básica, mas depois da relação sexual, as mulheres, o ideal é que façam logo de seguida o xixi, vão à casa de banho para urinar, que é para evitar que as secreções que ficaram durante o ato sexual no canal vaginal ou na entrada da vulva subam e entrem na uretra, que fica muito pertinho aqui. A uretra do homem é mais afastada, mas a uretra da mulher está muito perto da entrada da vagina. Sim, então, depois do ato sexual, pode seguir, sim, o momento pós-coito, que é de relaxamento, mas logo a seguir é preciso que vá urinar e lave os genitais. De uma maneira geral, as mulheres menstruam e devem seguir um padrão de mudança de pensos. Se esses pensos forem externos, os pensos usuais, que são colocados a cobrir somente a região dos genitais, este tipo de penso deve ser trocado pelo menos a cada 4 horas. Quando esta mulher vai fazer a muda deste penso, nesta altura, dependendo do sítio onde ela estiver, vale a pena reforçar a limpeza no local, passando água somente ou passando um lenço umedecido próprio para a região íntima. Quando o penso que ela usa não é do tipo externo, são absorventes internos, daqueles que ficam dentro do canal vaginal, que são os vulgarmente conhecidos como tampões, mas temos hoje em dia também coletores menstruais. O ideal é que esses sejam mudados pelo menos a cada 6 horas. Eu vou lembrar aqui que os coletores menstruais e os absorventes internos não são recomendáveis para usar durante a noite. Lembrem-se que devem ser trocados a cada 6 horas e nós geralmente dormimos um pouco mais do que isto. Então vale a pena para
facilitar o arejamento da região vulvar, durante a noite usar mesmo o penso básico, higiênico, absorvente externo e coberto e protegido por uma cuequinha íntima. Nenhuma vagina ou canal vaginal ou mesmo vulva tem um cheiro a rosas, é coisa perfumada. Não é. Todos eles têm um cheiro característico que é condicionado pelos micro-organismos próprios do canal vaginal de cada mulher, tendo algumas um odor ligeiramente mais forte e outras um bocadinho mais ligeiro. Mas o mais importante é que a mulher saiba ela mesma qual é o seu odor habitual, para que toda vez que houver algum desvio deste odor habitual, ela saber que alguma coisa está fora do comum. Mas sim, tem um odor não muito agradável e desejável, mas regra geral é um odor pacífico que não tem nada relacionado com infecções. Durante a noite é que a mulher deve permitir que haja arejamento da região íntima. A nossa região íntima é uma região que é quentinha, escurinha e também é úmida de natureza. E isto também propicia um ambiente favorável para o crescimento e a reprodução de micro-organismos, alguns bons, outros maus. Portanto, sempre que for possível a mulher estar sem a cueca, sem a calcinha, é o melhor recomendável. Então, dormir sem a calcinha é a melhor coisa e durante o dia, se for possível, também pode circular sem este adereço de roupa, porque vai permitir que haja uma ventilação desta zona e diminuir um bocadinho a temperatura local. Isto vai dificultar o crescimento de micro-organismos na região. O ideal e o recomendável é usar roupa íntima de algodão, justamente porque permite troca de ar e isto vai fazer com que a região íntima não fique muito aquecida. Estou ciente de que as cuecas íntimas, as calcinhas mais sexys, permitam-me que use essa expressão, são de licra, são de tecidos sintéticos, mas nós vamos deixar estas roupas para ocasiões muito específicas. Não as usaremos de forma frequente no nosso cotidiano, no dia a dia das pessoas. O essencial é que se saiba que a higiene deve ser feita da parte de frente para trás, portanto da vulva em direção ao ânus, para não arrastar os micro-organismos para cima. O que é que vai acontecer a médio ou longo prazo? A mulher vai começar a ter provavelmente um corrimento, aumento de secreção na região que não é comum para ela mesma. Para além do corrimento, ela pode ter infecções um bocadinho mais graves, aparecer ali uma comichão um pouco mais frequente, fora do comum, irritabilidade na região, e sempre que isso acontecer ou qualquer coisa que desvie a normalidade dos seus genitais, sim é recomendável que de imediato procure um ginecologista se o tiver ou, na maior parte das vezes, no nosso contexto como país, procurar um profissional que lida com a área de saúde da mulher. Geralmente são as nossas enfermeiras de saúde materno-infantil. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre da sua saúde. E não se esqueça que a igualdade de género não é um assunto somente das mulheres, é um assunto de todos. Pois um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.